Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Ninguém quer que as pessoas aprendam a andar com as próprias pernas, porque isso gera uma liberdade, dá uma autonomia, gera consciência. Pastor evangélico, não, claro, não são todos, mas infelizmente hoje em dia, talvez 90% deles não queiram que as pessoas aprendam o evangelho e andem com as próprias pernas e entendam que igreja não é prédio, que cobertura espiritual não é telhado, não é ter ninguém dizendo eu te abençoo e eu te amaldiçoo, porque ele também não tem nenhum poder sobre mim, a menos que eu entregue a ele essa disposição. E não é que ele vá fazer nada, é que eu vou me entregar à maldade dele e com medo do que ele diz que me acontecerá, e dízimo e dinheiro, que quando a igreja é modesta, ela só lembra o dízimo no fim do culto. Se quiser, bota aí. Se quiser não, tem que botar, porque senão você pode perder as bênçãos de Deus. Sim. E aí tem as igrejas caça-níquel, que são verdadeiros cassinos religiosos, onde o cara toda vez que vai tem que botar dinheiro, e quanto mais ele quiser receber grana, mais grana ele tem que pôr. É uma relação de dinheiro com dinheiro. Prosperidade é dinheiro. Como você tem 2.000 pessoas num lugar, você conta essa história. Aí diz que tem que tocar a trombeta de Josué para derrubar os muros de Jericó da tua vida. Aí eles te dão aquela trombeta muito mal feita, mas você tem que deixar R$1.000 lá, 2.000, aí dá para você comprar a fábrica de trombeta. São milhares e milhares de reais e de dólares. No meio de 2.000, 3.000, haverá sempre uns 100, estatisticamente, que com aquilo ou sem aquilo, mas com a motivação de dizer Deus está comigo e eu vou ganhar, ele dá uma prosperada. Aí ele começa a ir lá na frente e testemunhar, olha, eu botei aqui na campanha dos 318, tal, isso, e olha só como é que eu ganhei agora. Um ano, eu dei uma prosperada. Aí vai estimulando aquele bando de gente que não pensa, ignorante, a fazer a mesma coisa. Tem gente que fica lá a vida inteira e não rola nada, né? Só piora. Agora, eu pego meu celular rapidinho ali, que eu anotei umas coisinhas que eu quero muito perguntar pro Caio, mas tem uma coisa, Caio, que me faz eu me questionar a respeito disso. Obviamente, tem ali no meio, não tenha dúvida de que existe uma motivação equivocada e financeira para essa manipulação. Mas, por outro lado, é incontável o número de histórias de pessoas completamente desacreditadas que quase precisavam dessa disciplina para conseguir respirar e sair do fundo do poço. Pessoas que colocam lá os seus R$1.000, mas por isso elas também acabam segundo elas acabam melhorando de vida. Porque elas ganham o objetivo. Entram na linha, o pai para de bater na esposa, começa a ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, sai do mundo das drogas. Obviamente, não estamos agora vendo a motivação do pastor. Eu estou falando mais do fenômeno de recuperação humana. E aí, como é que faz? Eu fico pessoalmente dividido, porque eu vejo o benefício. E, obviamente, também vejo a intenção. Entendeu? Como é que você que passou por esses lugares trabalha isso? Do mesmo jeito que eu te falei daquele negócio do pessoal que diz eu fiz em teu nome e Jesus disse eu nunca vos conheci. São dois grupos. Tem aquele que manipula e que Jesus diz aparta-te de mim porque eu nunca
te conheci. Ele disse, mas eu profetizava, eu curava, eu isso, eu aquilo. Jesus disse, olha, eu não sei quem você é. Tá. Isso é um lado. O outro lado é que tem as pessoas que foram curadas, que foram beneficiadas, que foram ajudadas, inegavelmente. É como se Deus passasse por cima do maluco, do lobo. Entendi. A Maria não tem nada a ver com isso, ela é sincera, ela é honesta, ela quer de fato melhorar. O sujeito está aflito porque ele não consegue parar de beber, ele gostaria. Entendi. Então eu vou dar um jeito disso acontecer. Acontece porque o cara começa a pensar de fato em Deus. Claro. E aí ele ganha uma motivação que é a mais poderosa de todas na Terra para ele se levantar, andar, seguir, progredir, ainda que as próprias motivações dele sejam rasas. Agora, é Deus, é ele mesmo? Ou essa força dele mesmo é Deus? Não, é ele mesmo na maioria das vezes, porque o poder da automotivação e da indução motivacional praticada em nome de Deus, ainda que com métodos todo perversos e motivações todas equivocadas e com objetivos bandidos no processo, são verdadeiras quadrilhas às vezes. Mas as pessoas que foram lá e que vão lá estão querendo se ajudar. Cada um tem seu limite de compreensão. Aí tem um que só pensa em melhorar de vida, comprar um carro, conseguir refazer os dentes, isso e aquilo. Cada um tem sua agenda, tem sua pauta. Sim. E é motivação pessoal. Outros, no entanto, além da motivação pessoal, começam a desenvolver uma fé que transcende a motivação pessoal. Essa fé é que vai operando coisas, às vezes, extraordinárias na vida das pessoas. Mas ela continua pensando que aquele lugar, que aquele endereço, que aquele CNPJ, que aquele teto, que são aqueles caras, embora eles não tenham nada a ver. Nada a ver. Eles foram só os grandes motivadores, de modo errado, que produziram na pessoa esse desejo de superação e elas foram adiante. Foi o gatilho, né? Foi o gatilho, na maioria das vezes. E em outras vezes, no processo do gatilho, o cara acaba encontrando. Aí o que acontece? Essas igrejas têm as portas tão largas na frente quanto no fundo, na porta dos fundos. O que acontece? O cara entra, fica ali um ano, aí ele começa a ouvir outras coisas aqui e ali, aí ele diz, bom, eu tinha que ter passado por aqui, mas aqui não é o meu lugar para ficar. Então, eles acabam procurando outros lugares mais tranquilos, mais lúcidos, não abusivos, onde, por mais que eu acho que não é a melhor coisa, mas eu tenho que reconhecer que é infinitamente melhor do que onde o cara estava e que ele vai melhorar indo para ali. Então, a minha crítica, ela não alcança as pessoas. Ela é feita em cima da motivação totalmente tortuosa desse pessoal que, inclusive, usa esse povo como capital político. Como agora, no atual governo. Quem está lá são os pastores. O povo, nem tanto. Sim. O povo, nem tanto. Sim. Se as estatísticas atuais, que foram feitas pelo Datafolha há um mês atrás, mostra que o povo evangélico está dividido entre Bolsonaro e Lula, só que Lula está na frente. Agora, os pastores estão todos fechados com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro prometeu a eles coisas que eles queriam, para eles imporem sobre a igreja. Por exemplo, gênero de sexo. Damares, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Todo degradê de opção ou condição sexual... Desconsiderado, e se você for uma dessas pessoas, você é um maldito que vai para o inferno. Eles ainda dizem que tem uma cura gay, que não funciona nem para eles, porque está cheio de pastor gay, impondo cura gay para os outros. O cara dá ré no quibe e fica impondo cura gay para os outros. E aí a maldade vai ficando muito pior quando acontece isso. Eles fecharam com o governo Bolsonaro por causa de coisas de costumes, pautas de costumes, e por ambição queremos ter um ministro do Supremo que seja nosso, queremos botar o nosso pessoal em ministérios,
Queremos ter uma bancada tão grande que seja o fiel da balança, uma espécie de Likud brasileiro. Então isso é um pouco a extensão da igreja. É a extensão da liderança. É a mesma forma, né? A ganância, eu tô tentando fazer uma interpretação aqui. Essa ganância do controle, ela cresceu a ponto de querer controlar o país. Não, é uma teocracia que é o desejo deles. Porque se fala muito do governo, que a princípio é o governo laico, a princípio não pode ter religião. Eu vejo imagens de CPIs que param para orar. Aí você fala, o que é isso, cara? E, de fato, o Estado deve ser laico e a religião, todas elas devem ter liberdade de expressão se não violarem a Constituição. Isso é simples, cristalino. Mas eles não querem isso. Na realidade, eles queriam que o Brasil fosse uma espécie de Irã evangélico. Se o sonho do Silas Malafaia é ser um ayatolá de alguma coisa. Bélico, né? E ser uma figura, uma eminência parda sobre os presidentes e sobre as lideranças. O sonho é esse. É teocrático. Eles não gostam de democracia. Por isso a fala do próprio Edir tem uma agressividade, profunda, né? É muito realmente forte. Assim, eles acreditam no conflito, seria isso? Sim. E depois que eles também começaram a ouvir o Olavo de Carvalho, aí foi ficando uma coisa insuportável, porque a provocação que o Olavo faz, a manifestação da violência verbal, da violência oral, da violência institucional e a relativização de todas as formas de instituição, inclusive a Constituição, a ponto no início do governo, o Bolsonaro zangado ali no cercadinho, ele dizia: Constituição sou eu! Você imagina um cara dizer um negócio desse, que ele é a Constituição? Aonde é que a gente foi? É muito absurdo, né? É um absurdo. A quantidade de absurdos foi tão grande, eu não sei se esse era o objetivo ou se isso aconteceu de maneira involuntária, mas a quantidade de absurdos foi tão grande que você nem lembra dessas frases, que são frases quase... lapidares, né? São frases de ameaça, né? Total. Agora, o bom é que ele é um burro frouxo. E ele, além de burro, ele tem uns lapsos, assim, umas tiradinhas. Sim. Que aí ele joga aquilo ali, aí aquele povo dá aquela risada do cercadinho, aí a mídia explora aquele absurdo, aí quando o bicho vai pegando, ele recua. Ele recua, ele promete que vai fazer, vai ter golpe, vai isso, não dá mais, temos que fechar o Supremo, temos que fechar isso, quero um AI-5 que fecha o Congresso. O cara prometeu tudo. Mas aí quando as outras instituições vêm e enfrentam, aí ele recua. Não. Acho que me excedi um pouco. Foi no calor da hora, do momento. Aí assinou os 10 mandamentos do Michel Temer. E agora está danado, porque ele vai transgredir um por dia ou um por mês. Exatamente. E aí fica tudo no rosto de todos, né? De modo que o cara está encolhendo. Quanto mais encolhe, mais agressivo se torna. Sim. E pior fica. Eu gostaria muito que houvesse uma alternativa entre essas duas perspectivas, mas não está parecendo haver. Não vai.